Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos continuar então falando aqui um pouco sobre a questão da linguagem até chegar nas funções que tal elemento representa dentro de um texto, tá bom? Então, falando aqui de linguagem, você vai lembrar, pessoal, que a linguagem ela pode ocorrer em circunstâncias diferentes. Como assim, Cláudio? A gente pode falar o seguinte: existem modalidades que eu posso utilizar um tipo de linguagem ou outro, uma outra modalidade. Por exemplo, uma linguagem mais formal, tá certo? E uma linguagem chamada de informal. Ah, professor, já entendi. A linguagem formal é a certa e a linguagem informal é a errada. Aí eu vou peço assim para você, olha, tire isso da sua cabeça, tá? Por quê? Porque não é que existe aqui um certo e um errado. Pega esse conceito e jogue de lado, faça o seguinte: pense, quando eu falar de linguagem, nos termos adequado e inadequado. Imagine você indo para algum evento, por exemplo, uma entrevista de emprego, vamos supor. Aí você tem uma roupa X e Y. Você vai ter uma roupa que é mais adequada para tal contexto e uma roupa que é menos adequada ou inadequada para o mesmo contexto. Então, quando você fala de linguagem, você pensa no seguinte: quando fala de adequado e inadequado, pense na questão da sua roupa, por exemplo. Então, se eu vou para uma situação X, qual seria uma roupa adequada? Se eu for, por exemplo, vou à praia, vamos supor, será que eu vou colocar um terno e uma gravata? Né? Obviamente que não, você coloca uma roupa mais leve. Agora, se eu for para uma entrevista de emprego, você não vai, por exemplo, que você está agora aí me assistindo, pelo amor de Deus, tá certo? Então, pense na questão de adequação, tá? O que é adequado, o que é inadequado para tal situação. Não é que o certo e o errado vai deixar de existir, que fique bem óbvio isso, tá? Mas depende do quê? Depende do contexto, se é um contexto que é formal ou se de fato que é um contexto informal, tá legal? Fazer aqui o seguinte, professor, então o que é que significa uma linguagem formal? Olha, também é conhecido como registro formal, né, da linguagem que você está utilizando. Por quê? Porque a gente vai ter aqui como base o quê? Normas gramaticais. A linguagem que é formal, ela vai se basear em relação à gramática. Então, o que você encontra na gramática tem que ser reproduzido onde? Aqui, no caso, na linguagem formal. E entenda, pessoal, o seguinte: quando eu falo de linguagem formal, isso representa uma distância que há entre, por exemplo, os interlocutores. Então imagine você e seu futuro chefe. Óbvio que não há, por exemplo, né, geralmente acontece isso, não há uma proximidade, né, uma afinidade entre vocês dois. Então a gente vai acabar utilizando uma linguagem formal em relação a tal situação. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um registro, né, informal, uma linguagem mais informal, então uma linguagem que você acaba utilizando com a pessoa que você conhece, né, uma pessoa mais próxima de você, no caso, um amigo seu, por exemplo, você vai acabar utilizando isso dentro do contexto que informal, representa uma proximidade que vai haver entre, no caso, os interlocutores. Entenda o que eu disse anteriormente, não é que você tem que falar errado ou certo, não é isso que eu estou querendo te passar aqui nessa aula. Existem situações diferentes que a gente pode acabar encontrando um tipo de linguagem, o que? Uma modalidade mais adequada ou inadequada para tal situação. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né, para a gente verificar como é que isso ocorre, no caso, numa redação, vamos supor. Então imagine isso aqui, né? Isso aqui é você fazendo a sua redação lá no vestibular. Você lembra, redação de vestibular, isso te dá um contexto que, será que é formal? Será que é informal? Então, se você pegar, por exemplo, o gênero que a gente tratou aqui em aulas anteriores, o dissertativo argumentativo, você vai ler na proposta que ele pede para você fazer o quê? Para você utilizar uma linguagem mais formal, né? Então, vamos pegar e ver se isso aqui de fato acontece, tá, na redação. Então, olha, portanto, pode-se notar que o Estado deve manjar mais acerca de saúde, segurança e educação. Você entendeu o que eu disse aqui? Você conseguiu entender qual foi, no caso, a minha ideia a ser defendida nesse parágrafo? Só que temos um problema. Qual, professor? O termo que está destacado ali, meu caro, manjar, né? Claro, o que é que significa manjar? Olha, eu manjo de alguma coisa, né? Fulano de tal manja daquilo, sei lá, fulano de tal manja mais disso e por aí vai. Então, manjar, pessoal, não é um termo que você vai encontrar, por exemplo, numa redação de vestibular. Por quê? Porque é uma linguagem que não é, no caso, adequada para tal situação. Então, eu pego isso daqui, por exemplo, se você escrever isso na sua redação, isso representa um vocabulário inadequado para tal situação. Aí você coloca o seguinte: o que é que significa manjar? Saber, né? Saber no caso de algo. Então eu coloco aqui, por exemplo, né? Saber, ter conhecimento, né?
de algo. Então, como é que ficaria a frase? Portanto, pode-se notar que o Estado deve saber, né, deve conhecer, entender mais acerca de saúde, segurança e, no caso, educação. Tá vendo que tal linguagem que a gente utilizou antes não era adequada para tal situação. Então, você acaba utilizando para não cometer um erro de vocabulário aqui, no caso, inadequado. Tudo bem? Vamos pegar aqui o exemplo 2. Trata-se de uma conversa, no caso, cara a cara, ou então por meio dos aplicativos da vida. Aí vamos supor que o contexto aqui seja um encontro que você teve com alguém, né? E por aí vai. Aí alguém te pergunta o seguinte, né? Oi, né? Como é que foi o encontro? Aí você responde, olha, foi mais ou menos, né? Só ganhei um amplexo de tal pessoa. Aí a pessoa que te perguntou já pensa assim, vala-me Deus, né? Ganhou foi um remédio e tal. Mas o que significa amplexo? Você acha que essa palavra aqui é adequada para uma situação mais informal? Obviamente que não. Está vendo que causa o quê? Uma confusão. Eu não sei o que foi que tal pessoa ganhou nesse encontro e por aí vai. Então, amplexo, pessoal, nada mais é do que um termo que a gente pode trocar aqui pela palavra abraço. Você está vendo isso? Está vendo? Então, isso aqui mostra o quê? Que uma palavra que é formal, até mesmo muito formal, não é adequada para o quê? Para uma situação informal, porque não vai haver uma compreensão do que você está falando, no caso, para alguém. Então, no contexto da sua redação, você tem que ter isso em mente, tá? Você vai utilizar um vocabulário que é adequado para aquela situação. Se você pega um texto associativo argumentativo, a linguagem que você vai utilizar qual é? É uma linguagem formal, mas fique muito atento aos excessos de formalidade, por exemplo, da palavra amplexo. É uma palavra muito formal. Quando você utiliza um termo dessa natureza aqui, você vai acabar cometendo um erro chamado de prolixidade. Você não pode ficar utilizando termos prolixos, mesmo que faça referência a um contexto formal, tudo bem? A linguagem ela tem que ser acessível, ela tem que ser fácil de ser compreendida, mesmo sendo uma linguagem formal, tá certo? Então, no vídeo de hoje a gente viu aqui algumas diferenças estabelecidas entre uma linguagem que é formal e, no caso, uma linguagem que é informal, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.